Rapaz, amados, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo estudar as Escrituras Sagradas e nos fazer cada vez mais dependentes de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a morte, né? Um assunto muito delicado, um assunto que nos entristece muito quando nós perdemos alguém próximo, um ente querido, ou quando nós vimos algum noticiário, alguém matando alguém. Enfim, o que está acontecendo ali, o que acontece biblicamente, sobre o que a Bíblia fala sobre a alma, né? Sobre a alma, sobre o corpo, sobre o espírito, o que acontece, o que a Bíblia fala sobre a morte. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que Jesus fala sobre isto, né? Então Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, nós vamos entrar aqui nessa história, que alguns acreditam que seja uma parábola, outros acreditam que realmente foi uma história que aconteceu. Então nós vamos ler e ver o que Jesus ensina aqui nesses versículos sobre esse assunto. E é importante que desse assunto, desse texto, nós vamos para uma outra aula e outra aula, para que você compreenda melhor, na síntese, né, o que a Bíblia fala sobre isso. É claro que depois você pode se aprofundar, estudar, mas é necessário que o nosso objetivo aqui é que você compreenda o que está acontecendo. Ao invés de falar sobre morte, nós podemos falar sobre a vida eterna. E aí nós vamos compreender melhor o que é isto, o que é morte, vida eterna, está acontecendo com isso aqui. Então olha só. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, olha o que o nosso mestre fala sobre esse assunto. Olha só. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu ombro, no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho ainda 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. À luz desse texto, dessa passagem, dessa história, ou para muitos de uma parábola que Jesus está contando, é importante que você entenda que Jesus está descrevendo aqui pessoas vivendo situações extremas em vida social, vida visível, tangível. Então ele começa, olha, havia um rico que vivia muito bem, e havia um mendigo, né, que tinha até cachorrinho, que é o comum que você vê aí os mendigos na rua andando com cachorro. E aí esse era tão mendigo que ele vivia mendigando, ele comia as migalhas do pão que caía da mesa desse rico. E os próprios cachorros lambiam as chagas. Então está mostrando os extremos de uma sociedade. Pessoas vivendo nos extremos. Não estou falando de um rico e do pobre, certo? Agora, vocês vão entender que aqui o que acontece normalmente é o seguinte, olha,
Morreu, versículo 22. Morreu o mendigo, morreu. E não se diz que teve velório, sepultamento, provavelmente foi enterrado com um monte de gente, não interessa, mas assim, o corpo dele morreu. E aí o que acontece? A alma dele, a Bíblia está dizendo aqui, que começa aqui no versículo 22, 23, uma situação do pós-físico. Morre o rico, morre o mendigo e morre o rico. Morreu, fisicamente morreu. E a única certeza que nós temos quando nós nascemos, ou quando nós começamos a nos preocupar com isso, é que nós vamos morrer, que a parte física morre. O que a Bíblia vai nos orientar é o seguinte, o que acontece pós-morte. Isso é importante. Então aqui morre, e a Bíblia diz que os anjos vão lá e levam a alma, que é a parte metafísica, vamos dizer assim, para um local. E a Bíblia fala para o seio de Abraão. Olha só. E aí a Bíblia fala que o rico morreu, foi sepultado. Bonitinho, papapá. E ele acorda no Hades, que é o lugar, então é bom nós entendermos isso, que Jesus está contando isso. Então, Jesus ainda não havia sido glorificado aqui. Então, como que era a situação dos mortos na época de Jesus? Então, havia um local chamado Hades, que é inferno, ou lugar dos mortos, né? Lugares, região inferiores, lugares das almas. E esse local era dividido em três. Um local para onde iam as pessoas boas, por exemplo, ou até dizendo que o Lázaro acordou no seio de Abraão. E Abraão, nós sabemos no Antigo Testamento, que é o pai da fé. Foi um homem com que Deus escolheu lá em Gênesis 12 para ser um exemplo para as nações. Então é o seguinte, o Abraão é o pai na fé, foi o homem que Deus escolheu para dele sair uma grande nação. Então está dizendo que o Lázaro foi levado para junto de onde estava o Abraão. E Abraão até deu um abraço nele. E então, nós acreditamos que as pessoas, né, que Deus julgar, Deus, não eu, não você, nem nenhuma religião, e só Deus conhece o coração das pessoas. Aí o que nós fazemos suposições para que nós possamos nos comparar com as pessoas é o seguinte, esse eu acho que vai para o céu, esse eu acho, porque você não acha nada, você não tem, Jesus falou que todo o poder foi dado para ele no céu e na terra. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, o que é o quê? Conhecer a Jesus e tentar seguir os passos deles para que aumente a nossa chance de ir para o seio de Abraão. Então, só que naquela época, então era assim, o Hades tinha um local chamado de paraíso. Jesus chama de paraíso, por exemplo, quando em Lucas ainda 23, quando ele está crucificado, vamos estudar sobre isso em Lucas, tem os dois presos lá, com Jesus está no meio, e um fala, você não é filho de Deus? Desce daí, se salva e salva a gente. Um outro fala, não, respeita, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem nada fez. E ele fala, mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eles iam morrer ali. O ladrão morre antes que Jesus. Ou melhor, Jesus morre antes que o ladrão. Fala que hoje, quer dizer, eles vão morrer, deixar o corpo físico e a alma daquele homem lá aos 45 do segundo tempo, ele se arrepende e, Senhor, lembra-se de mim, olha, por favor, Senhor, lembre-se de mim. Ele pede perdão ali, ele entrega o coração na mão de Jesus. Então, por isso que nós não podemos ficar falando quem vai, quem não vai, que a alma, para onde vai a alma, porque assim, nós não conhecemos o coração das pessoas, só Deus. O homem julga pela aparência, mas Deus julga pelo coração, e Deus conhece o coração e o meu coração, certo? Ok, então, e aí, o que acontece? O Lázaro foi levado para junto de Abraão, num lugar chamado paraíso. Agora, o rico, não é porque ele é rico, é porque ele não fala que ele vivia em regalia, papá, assim, então assim, não se preocupava em si com o destino da alma dele lá. Então está dizendo o seguinte, olha, tem dois caminhos. Ou você vai para o seio de Abraão, ou você vai lá para o lugar de tormentos. Por quê? Porque a Bíblia diz
que ele acorda, olha só, versículo 23, o Hades, no lugar dos mortos, ele levanta os olhos e vê quem? Vê o mendigo lá abraçado com Abraão. E automaticamente, olha só, que a vida continua depois da morte. O corpo está enterrado, o corpo veio do pó vai voltar. Agora, a alma está lá nesse local. Então o que acontece? Ele leva, e a vida consciente, fala, pai Abraão, pede por lá trazer um pouco d'água para mim aqui. Molha o dedinho, traz água, estou com sede, estou em dormência aqui. E aí começa um diálogo, meu pai do céu, sobre as almas. Porque Abraão já tinha morrido lá há quase 2000 anos. E aí, o que acontece? E ele conhecia então as escrituras. O fato de você conhecer não te garante, não te dá o passaporte direto para você ir para o paraíso. Lá, pelo menos naquela época não dava. E aí, pede para ele molhar o dedo, trazer aqui água para mim. Falou, não é assim que funciona. Existe um abismo entre nós. Entre quem está aqui nesse local e quem está aí. Existe um abismo que nós podemos estudar esse abismo depois. Que foi um lugar lá, o inferno que foi criado lá para os anjos, para os anjos decaídos, para o demônio lá, certo? Para os demônios e para o diabo. Então, e lá nesse local de tormento, estava ele lá. Querendo usar da sua influência para mudar de lugar. Então, olha só, amiguinho, nós não conseguiremos mudar a nossa situação depois de deixarmos esse corpo físico. As nossas decisões vão determinar para que lugar nós vamos. A Bíblia está dizendo isso aqui. Agora, observe que não está dizendo as ações que o rico disse, que o rico fez e que o pobre fez, o Lázaro ali. Não está dizendo as ações para que você não fique, se o rico fez isso e foi para o inferno, eu vou fazer o contrário. Opa, o que o mendigo fez e foi? Porque é o coração, é a presença do homem, o homem com Deus. Então é muito importante que você entenda isso. Então aqui nós temos o que? O corpo que morreu, que deixou aqui, foi sepultado, e o rico e o pobre foi enterrado como indigente. E temos o lugar, a alma, que a alma é a vida do corpo. Se nós deixarmos, por exemplo, se a nossa alma deixar o corpo morre. Então a alma é a vida do corpo. Então o homem já tem aqui uma dicotomia. Só que é importante que você entenda que quando Deus sopra nas narinas do homem que ele formou, ele coloca no homem um terceiro elemento, que é o espírito, que é o canal que liga você a Deus. Então nós temos uma tricotomia, corpo, esse corpo aqui, essa carcaça, que nós temos que cuidar, porque a Bíblia diz que ele é um templo do Espírito Santo, que Deus decidiu habitar em nós já lemos João 16 isso. E aí nós temos o corpo, a alma que dá vida a esse corpo, que está fazendo com que a gente leia, nosso intelecto, que está ligado aqui à nossa inteligência, o que fazer, o que comer, as preocupações do dia a dia. E eu posso afirmar para você que o espírito é a vida da alma, que é o canal que vai nos ligar diretamente a Deus, ou não. Então o homem tem uma tricotomia, e nós temos que cuidar dos três, o corpo, a alma e o espírito. E aí, olha que lindo, quando você aceita Jesus como reconhece, identifica que Ele é o Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, que Ele é o Senhor de tudo, o Senhor da história, nós ganhamos como a presença dEle dentro do nosso espírito. Então é como se o Espírito Santo fosse a vida do Espírito, que vai nos proporcionar, que nos empurrar, nos motivar a ler a Bíblia, ao canal, ligar ao canal, ele vai acender o Espírito para que nós possamos ser pessoas mais espirituais, pessoas que tentam ser realmente a imagem e semelhança de Deus nas ações, na visão. Ai, Senhor, eu não consigo olhar para aquela pessoa. Tá legal, então deixe Jesus olhar através de você. Ah, eu não consigo suportar aquela pessoa. Deixe Jesus suportar através de você. Você tem um canal que é o Espírito, que vai ligar você a Deus, que vai dar vida para sua alma. Tudo bem? Então aqui nesse local, Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava aqui explicando a situação, certo? Na próxima você vai entender o que acontece hoje aqui. Então, e aí o importante é que ele fala o seguinte:
pai, então manda as almas ir lá avisar minha família, que eu tenho aí 4 ou 5 irmãos. E eles não vêm pra cá porque eles estão fazendo a mesma coisa que eu. Eles estão seguindo o exemplo. E olha que lindo que ele fala. O Abraão fala, não, eles têm Moisés e os profetas. O que significa isso? Significa o seguinte, Moisés, nós estamos estudando, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E os outros foram os apóstolos, profetas, quer dizer, então até então não tinha aqui o Novo Testamento aqui. Então, os profetas escreveram os outros livros, e o profeta eram as pessoas que traziam a mensagem de Deus para o homem. Então Deus nunca deixou de falar com o ser humano, a não ser aquele período depois, lá de Malaquias, são um período de 400 anos lá. Então, buscar a resposta nas Escrituras em relação a este assunto. Nós temos que buscar, e é o que nós estamos fazendo aqui, correto? E aí, no finalzinho ele fala assim, olha, o homem é incrédulo, porque assim, ó, se eles não acreditam nem em Moisés e os profetas, eles não vão acreditar que o Espírito vai lá e vai explicar, que algum dos mortos ressuscite. Então é evidente aqui que o homem é incrédulo, ele não está se preocupando com isso. Nós nos preocupamos com a morte quando a gente vai no velório, né? E agora? Bate o coração, mas depois volta ao normal. Nós esquecemos rápido das coisas. Então o nosso objetivo no Professor e a Bíblia é que você entenda biblicamente que nós somos uma tricotomia. Corpo, alma, que é a vida do corpo, e o espírito, que é a vida da alma. O espírito é o canal que vai te ligar a Deus. E a Bíblia é o que vai alimentar o seu espírito, no poder do Espírito Santo de Deus. Olha que lindo, né? Ok. Hoje então, Jesus fala sobre isso, né? Desse local que existia aqui. Era o paraíso, era o Hades, local dos mortos, dividido em 3 pedaços, né? Em 3 partes, vamos dizer assim, né? O local onde as almas, né, que viveram na presença de Deus, que Deus achou merecedora de estar separado do lugar de tormentos, separado por um grande abismo, que está aqui em Lucas 16. Se é uma parábola ou se é uma história real que Jesus está contando, aí você vai decidir. Eu acredito que seja uma história real mesmo, pessoal. Mas não é aquele Lázaro que ele ressuscitou, é outro Lázaro, isso aqui é outro mendigo, certo? Bom, enfim, gostaria muito que você continuasse conosco estudando sobre esse assunto. Vamos trazer mais algumas aulas para que você compreenda aí, vamos ver depois o que alguns apóstolos falaram, mas não vamos insistir aqui que Jesus fala sobre isso, tá bom? Então na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre esse assunto para que Deus possa abrir o seu coração e o meu coração, para que nós possamos viver tranquilo. Sabe por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que eu e você tenhamos vida. E vida é abundância. E Jesus fala, olha, aquele que crê em mim, estando vivo, nunca morrerá. Ou seja, saiu daqui, amiguinho. Onde estiver Jesus, nós vamos estar juntos também. Então, na mesma proporção que o Lázaro saiu dali e foi para o céu de abraçar o Abraão, vocês vão ver na próxima aula. Saiu daqui, nós vamos abraçar Jesus Cristo. E vamos estar eternamente com o Pai. E o segredo nós vamos descobrir no próximo ano, tá bom? Um beijo para você, continue com Deus, Deus te ama, continue estudando conosco a Bíblia para que você continue sendo cada vez mais dependente de Deus. Tchau!